Hotel em São Paulo. Foram 3 apreensões. Nesta, meio quilo de cocaína, 4 quilos de maconha, uma pistola 765, aparelho de som, televisão, microcomputador e relógios roubados para fazer a troca pela droga. Uma caixa cheia de produtos químicos e este forno micro-ondas usado para a secagem da cocaína faziam parte de um mini laboratório de refino de cocaína montado há um mês na zona sul de São Paulo. 3 pessoas foram presas, 2 liberadas por se tratarem de consumidores. Os traficantes estão encontrando novas modalidades para o refino da substância e esse é um novo tipo, uma nova modalidade utilizada pelos traficantes. Esta mala cheia de caixas de maisena, gelatinas e leite em pó transportava nada menos que 16 quilos de cocaína pura. Os 2 nigerianos que estavam com a mala foram presos em flagrante no centro da cidade. Tráfico internacional? Sem dúvida, tráfico internacional. Nós cuidamos do tráfico doméstico. Acontece que os nigerianos vêm se desenvolvendo na capital e nossas investigações já nos levaram a várias quadrilhas que estão mandando para o exterior. Então, trata-se de tráfico internacional. A polícia do Rio prende o assassino da freira Maria Rodrigues, de 82 anos, e da lavadeira Terezinha da Silva, de 66. As duas trabalhavam há mais de 30 anos na Santa Casa da Misericórdia, no Rio. Elas foram mortas a facadas no último sábado na lavanderia da Santa Casa e os corpos só foram encontrados ontem de manhã. Dalmo Sérgio Martins, de 31 anos, trabalhava como faxineiro há 1 ano na Santa Casa. Ele foi preso hoje de manhã pela polícia quando chegava ao trabalho. Dalmo confessou que tinha bebido e matou a lavadeira porque ela resistiu ao estupro. Depois, Dalmo atacou a freira, que chegou na hora do crime e assistiu tudo. Está sendo decretada a prisão preventiva dele e ele vai ficar preso até o julgamento, né? A pena mínima para esse tipo de crime é o quê? A pena mínima é de cerca de 15 anos, né? Por cada crime. O Congresso vai apressar a votação de projetos que tratam dos chamados crimes hediondos. Há 7 projetos na Câmara e todos propõem o aumento das penas para crimes como o sequestro. Vítimas com nomes, sobrenomes, rostos famosos e uma explosão do número de casos de sequestro. Essa combinação levou o Congresso Nacional a aprovar, no ano passado, uma lei específica sobre os chamados crimes hediondos. Esses crimes, além dos sequestros, são o estupro, o latrocínio, isto é, roubo acompanhado de morte, e o genocídio, ou seja, crimes contra grupos raciais, religiosos ou nacionais. Em todos esses casos, a lei aprovada pelo Congresso passou a proibir a anistia, o indulto, a fiança ou a liberdade provisória para os criminosos. As penas foram aumentadas em graus diferentes, dependendo do caso. 1 ano apenas depois de aprovada a lei, o Congresso Nacional volta a se alarmar com a onda de sequestros e de outras violências. Nos computadores da Câmara estão os registros de 7 novos projetos que tratam de crimes hediondos. Os parlamentares querem uma lei mais rigorosa ainda. O deputado Chico Vigilante é autor de 3 dos novos projetos. Ele propõe que os sequestros e crimes semelhantes sejam imprescritíveis, ou seja, os criminosos podem ser punidos enquanto estiverem vivos. O deputado quer também dobrar as penas previstas. As penas para esses crimes são muito brandas, né? E nós estamos vendo aí constantemente a sociedade sendo ludibriada com a proposta de pena de morte. Eu apresentei uma alternativa, porque eu não acredito na pena de morte como solução para nada. Portanto, eu apresento um projeto que aumenta as penas, que faz com que os criminosos sejam efetivamente presos e reeducados para reingressar na sociedade, e aí nós estaríamos combatendo a criminalidade e acabando com essa proposta que eu considero mais hedionda do que os crimes, que é a proposta de pena de morte. O governo também não está satisfeito com a atual lei anti-sequestro. O presidente Collor já pediu ao ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, o estudo de um projeto de lei capaz de punir com mais rigor os sequestradores. Carlos Chagas. O governo tem 2 caminhos que começam a ser examinados pelo ministro da Justiça e pelo consultor-geral da República. Aproveitar algum projeto de lei em tramitação, emendando-o, ou enviar ao Congresso um novo projeto de lei. Nos 2 casos, a ideia é obter de deputados e senadores instrumentos capazes de atingir os sequestradores na moleira. Que ideias poderiam vir? Pena mínima de 20 anos para os sequestradores. Impossibilidade deles serem beneficiados
com sursi, com livramento condicional e até com indultos, incomunicabilidade, rito sumário para o julgamento e condenação rápida. O presidente Fernando Collor entende que direitos humanos têm mão e têm contramão. E o direito de um cidadão não ser sequestrado é bem mais importante do que qualquer direito dado a um sequestrador. Depois da casa arrombada, bota-se tranca na porta. Porém, antes tarde do que nunca. Você vai ver ainda nesta edição, os controladores de voo pedem mais equipamentos e melhores condições de trabalho para diminuir os riscos no tráfego de aviões. Em instantes, no noticiário internacional, você vai ver as imagens da destruição que um temporal vem causando na China. Na Espanha, o drama de um turista sueco que foi apanhado em cheio por um touro na corrida de Pamplona. Nós voltamos daqui a pouquinho. Temporal na China, mais de 1.000 pessoas já morreram e 2 milhões estão desabrigados na pior enchente das últimas décadas. A chuva chegou mais cedo este ano, causando enchentes que destruíram 700 mil casas. Os chineses estão desesperados, tentando salvar o que resta de seus pertences. A enchente de hoje também destruiu ferrovias, isolando extensas regiões do território chinês. O exército está ajudando a transportar os desabrigados para centros de assistência. A região mais atingida é o leste da China, que é uma das regiões mais habitadas do mundo. Na região da Grande Xangai, muitas pessoas estão abandonando suas casas porque o lago Tail, o maior do país, pode transbordar a qualquer momento. Estados Unidos e União Soviética concordam em acelerar as negociações para o desarmamento nuclear. O presidente americano George Bush pediu, no final de semana, que a União Soviética faça um esforço para terminar o acordo conhecido como START. O presidente Gorbachev aceitou a proposta e vai mandar o ministro do exterior soviético a Washington na próxima quarta-feira. Na Casa Branca, o presidente Bush disse que a resposta positiva da União Soviética é um bom sinal. O presidente americano disse que ainda há tempo de realizar uma reunião de cúpula no final do mês para a assinatura do acordo. O START prevê a redução de 1/3 das armas nucleares das superpotências. Em Moscou, o porta-voz do governo soviético afirmou que a realização de uma conferência de cúpula depende do resultado da reunião entre os ministros do exterior dos dois países, marcada para quinta-feira. Os 5 países do Grupo Permanente do Conselho de Segurança da ONU se reúnem na França para debater o mercado internacional de armas para o Oriente Médio. O encontro foi marcado depois do presidente francês François Mitterrand propor, mês passado, uma redução mundial nos arsenais e venda de armas. União Soviética, Estados Unidos, China, França e Inglaterra tentam na reunião encontrar a melhor maneira de fazer um rígido controle na venda de armas para o Oriente Médio. A proposta da França tem um apoio americano. O presidente Bush apelou à comunidade mundial para reduzir a venda de armas a Israel e países árabes. Só os 5 países do Conselho Permanente juntos são responsáveis por 90% da venda de armas para o Oriente Médio nos últimos anos. O mercado movimenta na região cerca de 22 milhões de dólares por ano. A reunião vai debater também um plano proposto pelo Japão para impedir que países como o Iraque possam estocar um grande arsenal de armas de vários tipos sem dar satisfação ao mundo. O governo americano anuncia que o líder iraquiano Saddam Hussein divulgou a lista dos programas nucleares do país e confessou a intenção de produzir novas armas nucleares. Os Estados Unidos consideram um desrespeito ao acordo do fim da guerra mediado pelas Nações Unidas. Segundo o governo americano, agora passa a ser mais necessário ainda a inspeção pelos técnicos da ONU de todas as instalações nucleares do Iraque, como exige a resolução das Nações Unidas. O governo iugoslavo e líderes da Eslovênia chegam a um acordo de cessar-fogo. Eles resolveram a questão mais polêmica para o fim da crise, o controle das fronteiras internacionais, que será dividido entre eslovenos e as forças federais. O presidente iugoslavo Stipe Mesic disse que a guerra civil acabou e que agora começava uma era de paz. A negociação para o cessar-fogo foi na ilha de Brioni, que pertenceu ao marechal Josip Broz Tito, que governou o país quase 40 anos. Foram 16 horas de negociações mediadas por 3 ministros da Comunidade Europeia. Os líderes eslovenos e o governo iugoslavo chegaram a um acordo sobre o controle das fronteiras com a Áustria, Itália e Hungria, que será feito por policiais eslovenos.
Mas as taxas de alfândega vão ser depositadas numa conta comum às 6 repúblicas iugoslavas. O controle do espaço aéreo será feito pelas forças federais. O acordo prevê ainda a desmobilização das tropas eslovenas e a libertação de todos os prisioneiros de guerra. O presidente iugoslavo, o croata Stipe Mesic, disse que agora há esperança de uma solução pacífica para a crise no país. O ministro do Exterior da Holanda, que participou da reunião, disse que uma delegação da Comunidade Europeia será enviada à Iugoslávia para supervisionar o cessar-fogo. O Dia da Caça, uma corrida de touros de 5 minutos pelas ruas de Barcelona, deixa 5 feridos, entre eles 2 turistas. Foi no encerramento do Festival de São Firmino, onde o caçador é o touro e a caça é o homem. A corrida de hoje teve o dobro da duração normal. Os touros percorreram as ruas de Pamplona, avançando contra a multidão. Veja o drama do turista sueco, apanhado de surpresa pelo touro. O chifre penetrou na perna e o turista ficou pendurado. Quando o touro finalmente solta o rapaz, ele é retirado pelos outros corredores. Logo depois, os touros foram presos na arena. O turista de 23 anos ficou gravemente ferido. Ele foi atendido com hemorragia na perna pela equipe de socorro. Outra turista norueguesa ficou ferida do mesmo jeito. Mais de 150 pessoas foram atendidas nos hospitais de Pamplona durante o festival. Você vai ver daqui a pouco. Só no Rio, as fraudes contra o INSS chegam a 100 bilhões de cruzeiros. Depois dos comerciais, vender cruzados novos bloqueados está dando um prejuízo de até 25%. E o governo vai propor um aumento para todo o funcionalismo em agosto. Essas notícias você vai ver em instantes. Em Washington, no Brasil, se candidata oficialmente ao Plano Brady de redução da dívida externa. O ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, se encontrou hoje à tarde com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O diplomata Marcílio Marques Moreira está se despedindo de Washington, finalmente trocando o papel de embaixador pelo de ministro. Se o Tesouro americano anda quebrado, esperando por reformas, ainda é aqui que a União Soviética, países do leste europeu e devedores do terceiro mundo formam fila em busca de apoio financeiro. Na sua primeira visita de ministro ao secretário Nicholas Brady, Marcílio abriu informalmente as negociações do principal da dívida externa brasileira, mais de 60 bilhões de dólares, pendurados principalmente em bancos americanos. O Brasil é candidato ao Plano Brady de redução da dívida. Com isto, está colocada não só a nossa agenda interna como externa, e elas são inteiramente coincidentes. Nós não vamos apresentar à comunidade internacional, nem ao Fundo Monetário, nenhum programa diferente daquele que apresentamos à sociedade brasileira. Desde 82, o Brasil já fechou 2 acordos com o FMI não cumpridos, já fez 2 negociações fracassadas. Existe algum sinal de que isso vai ser diferente agora? Esta decisão do presidente, que teve a sanção nas urnas, de abrir o país à competição e, ao mesmo tempo, de melhorar internamente as nossas condições de produtividade e, portanto, de competitividade. E a situação interna do Brasil, ministro, em relação à inflação, principalmente? Se houve uma pequena bolha nos primeiros dias de junho na inflação, esta bolha já está recedendo e nós vamos ter, de fato, uma saída gradual e muito ordenada do congelamento, e com isto poderemos assegurar que a inflação irá caindo aos poucos. Não vamos prometer milagres, mas podemos prometer muito trabalho, muita tranquilidade e também uma reaceleração modesta do crescimento, tão logo esta situação fiscal e monetária tiver sido consolidada. Amanhã o ministro Marcílio vai ao Fundo Monetário Internacional. O constante zigue-zague dos governos brasileiros na questão da dívida externa acabou colocando o ministro na condição desfavorável de tentar agora um acordo pelo menos semelhante ao que o México já obteve em 1988. O ministro Marcílio Marques Moreira também se despediu do vice-presidente dos Estados Unidos, Dan Quayle.
O vice-presidente disse que viaja em breve para o Brasil para discutir ecologia com os empresários brasileiros. Dan Quayle defende a tese de que é possível manter o desenvolvimento sem afetar o meio ambiente. Os cruzados novos bloqueados vão poder ser usados a partir de amanhã para o pagamento das prestações da casa própria financiado pela Caixa Econômica Federal. Em São Paulo está difícil transferir a titularidade dos cruzados bloqueados. Muita gente quer vender, mas os que querem comprar pedem um desconto ou um deságio de 25%. Os caçadores de cruzados novos já publicaram anúncios nos jornais e começaram a receber as primeiras propostas. Esta corretora atendeu quase 60 telefonemas em apenas 2 dias de pessoas e empresas interessadas em vender cruzados novos. As quantias variam entre 100 mil e 50 milhões de cruzados novos, mas compradores só apareceram 2. São empresas que querem comprar 260 milhões de cruzados novos. O problema é que os compradores e vendedores não conseguem se acertar sobre o deságio. O vendedor quer ter um deságio a nível de 10%, que seria basicamente o que foi os advogados, de modo geral, tiveram cobrando nas liminares, perfeito? E o comprador está querendo um deságio um pouco maior, até porque para viabilizar o pagamento de um compromisso que ele tenha, perfeito? E na forma de uns 25% seria o ideal. Diante dessas dificuldades, o mercado financeiro já não acredita mais que o mercado de cruzados novos seja tão bom quanto se imaginava na semana passada. Não vai existir propriamente um mercado, vai existir o preço técnico hoje, que seria ao redor de 15% de deságio, e os negócios aparecerão aqueles que vão querer participar dos leilões que o governo federal vai fazer dos imóveis da União. Eu acho que aí sim passará a existir interessados mais pesados. O mercado financeiro acredita que os negócios com cruzados novos deverão ficar mais aquecidos no mercado informal. São pessoas interessadas em quitar a prestação da casa própria que poderão ter um bom lucro nessa operação. Nesses casos, os técnicos do mercado financeiro dizem que um deságio de 15% não é muito nem pouco, seria uma taxa honesta. Bem, vamos ver agora como se comportou hoje o mercado financeiro. O dólar paralelo fechou no Rio a 352 cruzeiros para compra e a 353 para venda. Em São Paulo ficou a 353 para compra e a 354 para venda. O dólar comercial foi comprado a 320 cruzeiros e 85 centavos e vendido a 320,95. O dólar turismo fechou a 354 cruzeiros para venda. Na Bolsa de Mercadorias e de Futuros, o grama do ouro fechou a 4.185 cruzeiros. A Bolsa do Rio fechou em alta 1,6%. A de São Paulo também em alta 4,4%. As cadernetas de poupança que vencem amanhã, dia 9, vão ter um reajuste de 10,18%. O valor da tableta está cotado para amanhã a 1,9428. E a taxa referencial diária para o mês de julho é 0,412118%. O governo entregou ao Congresso Nacional uma nova proposta para os salários dos servidores públicos. A proposta inclui a correção das distorções salariais e mais um aumento em agosto. O ministro Jarbas Passarinho e o secretário de Administração, Carlos Garcia, trouxeram a proposta do governo em forma de projeto de lei e não de medida provisória. O projeto incorpora a medida rejeitada 296 com os mesmos índices de aumentos diferenciados, que vão de 17% a 120%. E acrescenta mais categorias que não tiveram aumento, como professores, técnicos em educação e funcionários de autarquias e fundações. E mais, em agosto, todo o funcionalismo público, civil e militar terá 20% de aumento retroativo a julho. Os líderes, mesmo os mais radicais, gostaram da proposta e todos prometeram examinar o projeto do governo na primeira semana de agosto em regime de urgência urgentíssima. Uma coisa é a concordância das lideranças em votar a urgência urgentíssima da matéria. Outra é a discussão do mérito. Isso deverá ocorrer nos próximos dias com as lideranças dos servidores públicos. Uma vez que eles baterem o martelo nos entendimentos, nós concordaremos. O governo reconheceu que é preciso de ter um método de trabalho com o Congresso Nacional que permita aos partidos e aos deputados e senadores analisarem com cautela e cuidado as decisões do Executivo. E o projeto de lei tem uma forma de tramitação que permite maior cuidado do que
a medida provisória. Também faz parte do acordo o governo incluir no projeto o aumento de 37,88% dado aos funcionários da Câmara e do Senado através de decreto legislativo. Esse aumento estava ameaçado porque o Procurador-Geral da República disse ao ministro da Justiça que iria pedir a inconstitucionalidade desse decreto legislativo. Agora, incluído no projeto do governo, o aumento vai ficar garantido. Com a nova proposta de salários, a folha de pagamento dos servidores públicos pode aumentar em 60 bilhões de cruzeiros por mês. Regina Martínez. O governo vem fazendo verdadeiros malabarismos para manter equilibrado o orçamento geral da União. O Tesouro Nacional recebe pressões de todo tipo. A folha de pagamento de 1,5 milhão de servidores federais hoje passa da casa dos 300 bilhões de cruzeiros por mês. Um reajuste representa mais uma pressão sobre os gastos do governo. A proposta dos 20% lineares significa um gasto de pelo menos mais 60 bilhões de cruzeiros por mês, que é um impacto bem maior do que o que seria causado pelos reajustes previstos na medida provisória 296. Começou hoje em São Paulo o 3º Encontro Internacional de Jornalismo. Durante 3 dias vão ser discutidas a cobertura da Guerra do Golfo, as experiências do Primeiro Mundo e as dificuldades enfrentadas pelos jornalistas nos países subdesenvolvidos. Desse intercâmbio estão participando jornalistas de 9 países. Só do Brasil, pelo menos 300 profissionais estão acompanhando as conferências e os debates. Esse encontro tem a finalidade de reciclar os jornalistas brasileiros em contato com seus colegas internacionais numa mídia abrangente, incluindo televisão, rádio, jornal e os diversos assuntos, inclusive desta vez há um debate muito importante sobre ecologia. Eu acho que um encontro dessa natureza é muito importante, tanto pelas perguntas que são apresentadas como pelas respostas que são dadas. Mas a estrela do debate desta tarde foi o jornalista e escritor sul-africano Donald Woods, que se tornou ativista político por ser contra a violência da segregação racial em seu país. A história de Woods virou um filme de sucesso, um grito de liberdade, que foi exibido em uma sessão especial para os jornalistas. Apesar das perseguições e do exílio que passou na Inglaterra, Woods acha que foi gratificante ter contribuído para resolver o problema do apartheid, principalmente porque suas matérias ajudaram a chamar a atenção do mundo e possibilitaram a África do Sul a se ver livre das pressões políticas e econômicas. Daqui a pouco você vai ver, os radares do Ministério da Aeronáutica só controlam os aviões em 1/3 do espaço aéreo brasileiro. O empresário Wagner Canhedo Filho está há mais de 130 horas em poder dos sequestradores. As negociações do dia você vai ver logo depois dos comerciais. Até já! As novas técnicas para o diagnóstico do câncer estão sendo discutidas no 19º Congresso Brasileiro de Cirurgia, aberto hoje no Rio. O câncer é a segunda causa de mortalidade em todo o mundo. Só perde para as doenças do coração. A evolução dos recursos terapêuticos vem diminuindo o número de mortes provocadas pelo câncer. E hoje, ele já é considerado como uma doença crônica com mais possibilidades de cura. Mas ainda é um dos grandes desafios da medicina. No 19º Congresso Brasileiro de Cirurgia é o assunto principal. Durante 4 dias, especialistas de todo o Brasil e até do exterior vão trocar informações que vão ajudar no diagnóstico, no tratamento e nos casos de cirurgia. Os avanços tecnológicos já demonstraram ser grandes aliados na luta contra o câncer. Mas para os médicos, o método mais eficaz continua sendo o diagnóstico precoce. Evitar cancerígenos. Que cancerígenos são esses? Da dieta. Alimentação rica em gordura animal. Evitar o hábito do fumo. Evitar a ingestão continuada de bebidas alcoólicas. Qual é o maior aliado na luta contra o câncer? É a informação ao público e ao médico. Um relatório com mais de 400 páginas reúne acusações contra 131 pessoas, entre juízes e advogados, que teriam fraudado o INSS em 100 bilhões de cruzeiros. O relatório começou a ser feito há quase 2 anos e trata somente de fraudes contra a Previdência no estado do Rio. Esse relatório confirma que as fraudes contra a Previdência Social no estado do Rio, em especial São João de Meriti, Nova Iguaçu e Caxias, na Baixada Fluminense, chegam a 100 bilhões de cruzeiros.
131 pessoas estão envolvidas. São 3 juízes, 61 advogados, 19 peritos médicos, 38 serventuários, um auditor e um contador judicial. Os 3 juízes são Nestor José do Nascimento, Pedro Diniz e Eliane Alfradique. Eliane atuou 5 anos em Macaé, no norte fluminense, e está envolvida em 11 processos que renderam quase 1 bilhão de cruzeiros. O relatório confirma que a maior parte da culpa pelas fraudes é do próprio INSS. A Previdência Social age regularmente contra os segurados há mais de 10 anos. Não cumpre a lei de equivalência salarial, não reajusta os valores dos benefícios e autoriza pagamentos sem correção monetária. O que o relatório revelou é que, sistematicamente, o INSS vinha causando uma lesão ao seu enorme contingente de segurados. E por isso os segurados procuravam advogados pedindo a revisão de aposentadoria? Como essa lesão era genérica, indiscriminada e mesmo geral, ocorreu que um enorme número de ações foi proposto perante o judiciário e acarretando um campo assim propício para fraudes. Exatamente esse número enorme de ações é que dificultava o controle e gerava um campo em que as fraudes podiam efetivamente se instalar. Os advogados do juiz Nestor José do Nascimento e dos procuradores do INSS Marcílio Gomes da Silva e Hélio Ribeiro de Souza entraram com recurso no Tribunal de Justiça do Rio. Os advogados alegam que a Procuradoria do Estado não reuniu provas suficientes para julgar o envolvimento deles nas fraudes contra o INSS. Eles querem que o caso seja transferido para a Justiça Federal. O advogado da família Canhedo está em Goiânia esperando um contato com os sequestradores. O próprio empresário Wagner Canhedo esteve ontem na cidade, mas não houve nenhuma negociação com os sequestradores. O senhor Wagner Canhedo veio para Goiânia e ficou aguardando durante indefinidas horas um contato que não ocorreu. O senhor tem recebido alguma informação dos parentes, dos familiares do seu Canhedo para continuar aqui em Goiânia aguardando informações? Perfeitamente. A orientação que eu recebi para continuar em Goiânia. A família Canhedo quer provas concretas de que o empresário Wagner Canhedo, filho sequestrado na quarta-feira passada, está vivo. A família recebeu um bilhete escrito à máquina com uma suposta assinatura do empresário. Só depois de um exame grafotécnico vai ser possível confirmar se esta assinatura é verdadeira. Desde que o sequestro começou, essa casa tem sido parada obrigatória para os carteiros da cidade. Só hoje chegaram 3 telegramas de São Paulo. Essa tem sido a maneira mais prática encontrada pelos amigos da família para prestar solidariedade. A casa muitas vezes passa horas vazia. O empresário Wagner Canhedo, por exemplo, apareceu depois do meio-dia. Ele chegou de Goiânia, mas só ficou 2 horas em casa. Saiu reclamando mais uma vez do cerco da imprensa. Mas nesse momento nós pedimos encarecidamente da imprensa ficar fora do caso até a sua solução final. Apenas um empresário esteve aqui hoje, Lindbergh Aziscuri, antigo na cidade. Ele assegurou que a família está muito apreensiva. Os trotes têm sido constantes, por isso, hoje mesmo o número do telefone foi trocado. Apesar de ter cumprido todas as exigências dos sequestradores, a família não recebe qualquer evidência de que Wagner Canhedo Filho esteja vivo. O último bilhete, supostamente do empresário, estava datilografado. A única coisa feita à mão era uma rubrica. Na casa do empresário sequestrado, o clima é de intensa expectativa. De lá fala ao vivo a repórter Denise Maduenho. O sogro do empresário Wagner Canhedo Filho contou hoje aqui no portão que o empresário ainda estava dentro da garagem de casa quando os sequestradores entraram no carro dele. A família está esperando um contato dos sequestradores. Eles querem um bilhete escrito à mão pelo empresário, ou um telefonema, ou um código que prove que Wagner Canhedo Filho está vivo. O que vem acontecendo, segundo a própria família, é uma série de telefonemas, de 15 a 20 por dia, de pessoas interessadas em tirar proveito da situação. Mais informações sobre o sequestro você vai ver ainda nesta edição. Depois dos comerciais, você vai ver uma denúncia do Sindicato Nacional dos Controladores de Voo. O Ministério da Aeronáutica só tem contato com os aviões numa pequena parte do espaço aéreo brasileiro. Os equipamentos precisam de manutenção e os controladores estão trabalhando além da carga horária estabelecida. Uma matéria especial sobre esse assunto você vê depois dos comerciais. Até já.
controle do tráfego aéreo no Brasil está um caos. A denúncia é do Sindicato Nacional dos Controladores de Voo. Os maiores problemas são a falta de recursos para a manutenção dos aparelhos e a sobrecarga de trabalho dos controladores. Eles reclamam também dos baixos salários e da falta de segurança dos voos por causa das falhas do sistema. Dos 4 centros planejados para controlar o tráfego aéreo nacional, apenas os de Curitiba e o de Brasília funcionam. Os dois possuem equipamentos com 15 anos de uso e só controlam 1/3 do espaço aéreo brasileiro. O trânsito de aviões lá em cima é parecido com o trânsito de carros aqui embaixo. Só que é um trânsito mais organizado e com menos acidentes. E também, controlar o tráfego aéreo é coisa bem mais complicada. É o que a gente vai ver no Sindacta 1, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo de Brasília, que é responsável pelas estradas aéreas mais movimentadas do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, que representam hoje 58% do tráfego aéreo do país. Os radares espalhados por toda a região transmitem a posição de cada aeronave, que vai refletir numa tela. Esta confusão de pontinhos luminosos, por exemplo, é o céu de São Paulo ao meio-dia. Cada pontinho é um avião. Decifrar esta confusão para evitar que um avião bata no outro é o trabalho do controlador de voo. No Sindacta de Brasília, são 300 controladores, entre civis e militares. Eles têm de trabalhar numa sala escura e fria por causa dos equipamentos. É piloto chamando toda hora, para fazer uma curva ou para dar passagem para outro avião ou mudar de posição. Varg 402, MDA de 3830 pés. Positivo. Curva direita, proa 030, Varg 402. O trabalho de um controlador de voo é tão importante quanto o trabalho do piloto do avião. E muitas vezes tem responsabilidades até mais pesadas. Enquanto que o comandante é responsável apenas pelo avião que está pilotando, um controlador de voo aqui do Sindacta de Brasília, por exemplo, controla uma média de 10 a 15 aviões ao mesmo tempo. Apesar de todas estas responsabilidades, os controladores de voo são mal remunerados. Outra deficiência do Sindacta de Brasília está nos equipamentos. A renovação tem de ser feita de 10 em 10 anos. Mas aqui, o processo está atrasado por falta de recursos. Eu tenho controladores que são motoristas de táxi, são professores de educação física, são advogados, são vigilantes noturnos. E quando chegam aqui, eles não estão suficientemente bem descansados para exercer a posição que é exigente. E os equipamentos, comandante? Os equipamentos atuais que estão sendo usados estão velhos, já têm 15 anos de uso. Também não representam risco? Por restrição de recursos, desde 89 até agora, o Ministério da Náutica não recebeu os recursos suficientes para fechar esse projeto de renovação dos equipamentos. Em Curitiba, o Sindacta 2 demorou 6 anos para ser totalmente implantado. Hoje, os maiores problemas são a falta de recursos para a manutenção dos equipamentos e o pequeno número de pessoas operando. A estrutura conta com equipamentos de alta tecnologia e cara manutenção. 6 unidades de controle supervisionam uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, que abrange estações em 5 estados do sul do país. Os radares registram, em média, 700 voos por dia. Se cada voo fosse de um avião de médio porte, como um Boeing 737, esses radares estariam controlando a vida de 70 mil pessoas todos os dias. Para controlar todo esse tráfego aéreo 24 horas por dia, 5 equipes de 100 pessoas se revezam em turnos de 8 horas. Mas o normal seria que esses turnos tivessem apenas 6 horas. As maiores dificuldades são orçamentárias. Este, como foi visto, é um sistema de primeiro mundo. Ele não pode conviver com um orçamento de terceiro mundo. Isso acaba influenciando na segurança do tráfego aéreo? Não agora, não diretamente. É lógico que com as dificuldades orçamentárias paulatinas, gradativamente haverá uma degradação do sistema. E, evidentemente, com a degradação, haverá um prejuízo no controle do tráfego aéreo. No Rio, o centro de controle fica no aeroporto internacional e cobre quase todo o estado. Nesta sala, os radares acompanham a trajetória dos aviões num raio de 100 quilômetros. Atentos à tela, os controladores informam a pilotos e torres as coordenadas de rotas, saídas e chegadas. O sistema tem 8 canais de comunicação e, segundo os técnicos, é um dos melhores do país. Todos os aparelhos têm um substituto e os geradores e as baterias garantem a energia em casos de blackout. O ponto frágil do sistema são os homens atrás das máquinas. Quando a pane acontece, a sobrecarga é no controlador,
que tem nas mãos a responsabilidade de milhões de dólares e centenas de vidas. Bastante estafante, principalmente levando-se em consideração que as condições salariais não permitem que a pessoa possa usufruir da sua folga como realmente uma folga, e sim ter que se dedicar a outras atividades para complementar o orçamento. A denúncia do Sindicato Nacional dos Controladores de Voo é de que o sistema de controle dos aeroportos brasileiros está ultrapassado. As falhas são constantes e deixam os pilotos à mercê de um voo cego. Segundo o Sindicato Nacional dos Controladores de Voo, há 15 dias, uma pane no sistema de comunicação deixou o aeroporto Santos Dumont, no Rio, completamente isolado. As orientações foram passadas do controle para a torre através do telefone e, para evitar acidentes, todos os pousos e decolagens foram suspensos. Só 20 minutos depois, o aeroporto voltou a operar normalmente. A solução para isso seria você ter uma reequipagem, ou seja, ter uma modernização do equipamento e, ao mesmo tempo, uma mudança de postura em relação ao recurso humano. Bem, vamos voltar mais uma vez a Brasília para saber as últimas informações sobre o sequestro de Wagner Canhedo Filho. A repórter Letícia Samota está em frente à casa de Wagner Canhedo. Há 10 minutos, um dos filhos do empresário Wagner Canhedo, Rodolfo, saiu de casa. Ele disse que a polícia ainda não concluiu o exame grafotécnico em um dos bilhetes mandados pelos sequestradores. É esse exame que vai dizer se a assinatura que estava no bilhete é mesmo do empresário Wagner Canhedo Filho. Hoje, o empresário amigo da família nos disse que não acredita que a solução do sequestro esteja próxima. Primeiro, porque o processo de negociação é lento, são muitas as pistas falsas. Depois, porque a operação para o pagamento do resgate de 5 milhões de dólares é complicado. É muito grande o volume de dinheiro a ser entregue. Letícia Samota, ao vivo para o Jornal da Manchete. Agora você fica com mais um capítulo de Ana Raio e Zé Trovão. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você. Noite e dia, a profundidade dos fatos mais importantes do dia. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora a história de Ana Raio e Zé Trovão. Banrisul 2000, rumo ao futuro.